Alô, alô, maltinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Bright Series. Once upon a time, there was a girl who fell in love. And like every fairy tale, it all began with a ring. She dreamed of the perfect dress, the perfect flowers, and the perfect day. A day filled with love, laughter, and a little bit of magic. But planning a wedding isn't always a fairy tale. There are decisions, surprises, and a little bit of chaos along the way. And this is the story of the journey to I Do. Acho que em primeiro lugar é muito importante começar pelo tema. Então, nós quisemos um tema muito específico porque nós também queríamos algo que nos caracterizasse, porque eu e o Léo nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, ou seja, nós temos-nos focado muito num hobby que nós adoramos ver, que é a Fórmula 1, e para além disso nós os dois adoramos o azul. Azul Serenity, azul celeste, um desses tons nós adoramos, veneramos, e adoramos ter em nossa casa. E nós pensámos, ok, podemos juntar o útil ao agradável. Mas malta, vamos lá com o primeiro perrengue do dia, não é? É que a Fórmula 1, as cores originais da Fórmula 1 são o branco, o vermelho e o preto. O que significa que nós teríamos de personalizar tudo aquilo que estava do nosso casamento relativamente à Fórmula 1 para a paleta de cores que nós tínhamos selecionado, que era o branco e o azul Serenity. Isto deu um bocadinho de trabalho. Deu, nomeadamente nos designs, mas está tudo bem, ok? Portanto, primeiro passo foi, então, efetivamente, fazer os convites, ok? Porque já tínhamos uma data selecionada, já tínhamos mais ou menos algumas ideias daquilo que nós queríamos integrar na nossa decoração, porque quando nós fomos à Quinta, meio que já tínhamos que ter a decoração toda planeada para falar com o wedding planner da Quinta, que é a nossa Tatiana, querida, maravilhosa. Já tínhamos mais ou menos a decoração toda planeada, alguma já estava feita e outra não, mas efetivamente nós tínhamos que começar por convidar as pessoas. E eu disse ao Léo que queria, portanto, convidar as pessoas a partir de outubro ou novembro, ou seja, porque quanto mais antecedência eu tivesse as confirmações, melhor para mim. Que geralmente as confirmações dão-se um mês antes e eu, 2 meses antes, eu já tinha as confirmações quase todas das pessoas. Porque, é assim, sei que para nós depois é um grande stress, para a Quinta é um grande stress, eu quis maximizar o meu tempo e saber que 2 meses antes eu tinha os meus convidados todos confirmados. E então, este processo dos convites, portanto, iniciou-se em agosto. Em agosto eu comecei a fazer o design, fui eu que fiz os designs todos do nosso casamento, fiz os convites, fiz os menus, fiz o missal, fiz tudo, malta, tudo o que é, portanto, tudo o que foi impresso fui eu que fiz. A moldura também fui eu que, portanto, fiz o design, não fui eu que imprimi, mas fui eu que fiz o design. Acontece que então eu queria algo único nos nossos convites e comecei a idealizar os nossos convites em agosto. Eu fiz milhares e milhares de rascunhos, porque efetivamente, malta, eu gosto de ser muito criativa e eu estava num processo de criação muito fraco, porque parece que nada estava a correr bem e eu dizia ao Léo, isto não está a correr bem, os convites estão uma porcaria, eu não gosto destes convites e não sei o quê. E depois fui pesquisando, fui juntando ideias, fui vendo como é que as coisas poderiam resultar e foi quando eu também decidi criar um logo totalmente personalizado para o nosso casamento, que foi nós a subirmos a escada do seminário, onde eu também mandei e pedi ao ChatGPT, foi o meu grande amigo, pedi ao ChatGPT e ele fez-me um cenário, portanto, onde tinha de grande plano o seminário, eu e o Léo vestidos de noivos a subir o seminário e em baixo o carro de Fórmula 1 com as nossas iniciais e com a data do nosso casamento. Meus amores, estamos neste preciso momento no dia 14 de novembro, chegaram os últimos detalhes para os nossos convites. Portanto, faltava-nos esta coisinha para nós fazermos o corte redondo, porque vamos ser nós a fazer tudo, literalmente. E depois, porque eu estava muito entusiasmada para que chegasse. Depois de 1500 anos consegui abrir. Isto são, esperem lá, se isto não estiver tudo enrolado, como é óbvio. Já estou a fazer a asneira. Isto são borlas decorativas, para nós encaixarmos nos nossos convites. Portanto, estão aqui 100, supostamente. Não vou estar a contar, como é óbvio, vou confiar na Amazon.
e nós vamos colocar nos nossos convites. Vou-vos mostrar mais ou menos como é que vai ficar. Atenção, aquilo é só um teste, portanto não vai ficar totalmente direito como vai ficar na realidade. Basicamente isto é o protótipo do nosso convite, ok? É assim, nós gostamos imenso de Fórmula 1, o nosso casamento vai ser, portanto, com o tema da Fórmula 1 e de hortênsias e azul, céu. E o objetivo é, isto são testes, atenção, eu e lá estivemos a experimentar, tivemos a furar isto porque nós queremos que as borlas entrem aqui. Encontramos esta cartolina no chinês e aliás eu até posso agora fazer convosco aqui uma coisa, porque nós não tínhamos feito, que é, portanto, o redondo como deve ser. Imaginem, basicamente nós fizemos esta capa, certo? Como viram, eu acabei de cortar esta parte aqui perfeita, maravilhosa. Claro que não vai ser com esta profundidade, mas o convite. E isto, claro que está muito grande, como é óbvio, não é suposto. Mas nós vamos encaixar uma taxa, portanto, aqui, não sei como é que isto se chama, e vamos colocar a borla. Portanto, não consigo agora mostrar-vos porque as borlas estão todas pegadas. Mas vamos colocar aqui a borla e isto vai cair. E o objetivo é as pessoas puxarem, ok? E o que é que vai acontecer aqui? Aqui vai levar o nosso lacre que nós mandámos personalizar na Shine. E a cera branca, perolado, portanto, e depois o nome das pessoas a quem se vai destinar o convite. Every step is writing history. White flowers dancing in the breeze. A quiet promise in my heartbeat, leading me where I'm meant to be. Time slows down, the world disappears. Only love remains right here. I'm walking into forever, holding dreams inside my hands. Foi icónico, malta. Se foi icónico, foi, porque toda a gente gostou. Mas o processo de criação foi caótico. Portanto, vocês acabaram de ver, né? Realmente isto deu muito trabalho, mas quando eu vos digo que durou de agosto até, portanto, novembro, não vou mentir, porque durou. Porque foi depois do processo todo criativo e depois do design feito, aquilo que eu fiz foi encomendar tudo na Temu e na Shine. Portanto, ou seja, encomendei os lacres, encomendei o nosso lacre personalizado, ou seja, os envelopes depois feitos em cartolina azul, também fui eu que fiz, mas fui comprar a um chinês aqui em Santarém que tinha mesmo a cor que nós gostávamos. Agora, pessoalmente, talvez hoje mudaria a gramagem da cartolina, porque a cartolina, a gramagem era muito fraca, ou seja, e qualquer arranhãozinho notava-se logo naqueles convites, era preciso mesmo ter muito, mas mesmo muito cuidado com o manuseamento da cartolina. E depois também encomendei as borlas, mas encomendei na Amazon porque foi o sítio mais rápido que eu encontrei para encomendar. Foi isto, malta, foi um processo criativo bastante difícil e moroso. Não fui só eu e o Léo, a minha afilhada também veio cá, portanto, ajudar-me. E os convites ficaram sensacionais, ficaram muito giros. Depois foi a parte de também começar a tratar das lembranças. Porque é assim, nós oferecemos 2 tipos de lembranças aos nossos convidados, mas inicialmente íamos só oferecer uma, mas depois com o tempo acabámos por oferecer 2. Então, depois foi todo o processo das lembranças. Porquê? Porque as lembranças também nos demoraram um bocadinho mais a fazer, porque nós pensámos em oferecer mel aos nossos convidados. Porquê mel? Porque eu e o Léo adoramos mel. Ou seja, eu e o Léo queríamos que a lembrança fosse algo que os convidados pudessem consumir um dia. E foi isso que aconteceu, portanto,
o que é que nós acabámos por fazer? Acabámos por falar com o meu pai tinha um produtor, portanto, de mel e, no Cartacho, e então nós acabámos por perguntar se podíamos então comprar. Pá, malta, nós comprámos 9 quilos de mel, ou seja, supostamente litros, né? Mas imaginem, se eu vos dissesse que só um bocadinho mais de mel não fazia mal a ninguém para encher totalmente os frascos dos padrinhos. Maltinha, o que eu tenho aqui à minha frente é nada mais, nada menos que a caixa das nossas lembranças. Eu só mandei vir agora um pack de 60, porque efetivamente quero ver como é que é o tamanho, como é que não é, para depois pedir ao meu pai um mel, pronto. Mas estou aqui e, ou seja, é engraçado porque é o primeiro vídeo que eu estou a fazer para a Bright Series. Sabem, só agora aqui, tendo a encomenda aqui ao pé, é que eu começo a perceber o quão real isto é. O quão real isto é. Portanto, como podem ver, vieram estas coisinhas, 5 sacos, acho eu, não, 6. Veio estas coisinhas para depois conseguirmos amarrar e veio estas abelhinhas. Estão a perceber? Porque o objetivo é nós, portanto, fazermos o... Não é fazermos, mas encomendarmos o mel e metermos. E agora... Vamos ver. Vamos ver ao contrário. Vejam. Adoro, adoro. Epá, pequenininho, útil e super giro. O objetivo depois é, então, ter aqui o nosso logotipo. O nosso objetivo depois é ter aqui o logotipo e todas as coisas inerentes, portanto, ao dia. Eu acho que é super prático, super útil e os convidados vão amar. Porque isto, efetivamente, é uma coisa que eu, por exemplo, eu amo e acho que toda a gente gosta. Mesmo quem não gostar, pode oferecer de presente. Pronto. Pronto, veio estes autocolantes, mas isto é assim, eu digo-vos, nós não vamos utilizar isto, como é óbvio, porque nós vamos ter os nossos. E veio estas coisinhas para cortar depois tudo uniforme, estão a ver? Hello, hello, hello! Então, mais um dia, mais um update aqui no documentário do casamento. Coisas novas a acontecer, portanto, chegaram... neste caso, hoje, as restantes lembranças. Passo-vos a mostrar que chegou aqui a caixinha, como estão a ver. Portanto, eu pedi ao Léo para confirmar se está tudo dentro do conforme. Ele disse-me que sim. Portanto, à partida vou confiar, não é? Portanto, eu depois tenho que levar estas... tenho que levar estes frasquinhos. Tenho que levar estes frasquinhos, estes que são para os convidados, e tenho de levar outro frasquinho, neste caso para os pais dos noivos, não é? Neste caso, e para os padrinhos, que são, não sei se já vos cheguei a mostrar ou não, mas são estes copos de mel, portanto têm a maior dimensão, ou seja, eu acho que os outros são 20, 30 mililitros e este aqui são, portanto, 400 mililitros, ou seja, é uma recompensa, não é, para os pais e para os padrinhos, não é? Pronto, e... Acabei agora de chegar a casa, portanto, hoje estamos a dia 7 de Abril e... vejam só o que eu fui buscar. Mel caseiro, malta, para fazer as nossas lembranças. Eu não acredito que isto está a acontecer. Não acredito. Portanto, tenho aqui 2 frascos, 2 potes de mel. Nossa, e nota-se tão bem quando ele é caseirinho. Isto foi o meu pai que comprou para depois eu encher. E temos aqui ainda um pote com 5 litros de mel. Sim, nós encomendámos a mais porque não sabemos propriamente se, portanto, se dá, se não dá para as lembranças. Vou deixar aqui. Já temos aqui tudo pronto para fazermos o mel. Eu só falta ir buscar a cena do mel, mas isso vou esperar pelo meu cunhado, que ele tem mais força que eu. Morning coffee, windows down.
driving through this little town. Golden sunlight on my face. Every mile feels like my place. Little dreams begin to grow. Every road is mine to know. Here we go, we're chasing skies, dancing where the daylight flies. Laugh a little, sing out loud. Every heartbeat makes me proud. Oh, oh, hey, this is where I come alive. Every sunset starts again. Every ending finds a Nesse dia, portanto, os meus cunhados, ou seja, o irmão do Léo mais velho, veio-nos ajudar porque, malta, era muito frasco. Eu encomendei os frascos pela Temu, encomendei 120 porque mais vale a mais do que a menos. Também fomos à Oma, porque vimos lá 8 frascos super giros, porque queríamos oferecer diferente aos padrinhos e aos pais. E foi isso que nós acabámos por fazer, mas só que efetivamente o mel não ia chegando para nada, malta. O mel chegou para os 120, mais para aqueles potezinhos, mas os potezinhos tiveram que ficar a meio, ok? Pronto, mas eu acho que foi muito giro, as pessoas adoraram. Efetivamente, a distribuição é que foi mal feita porque nós não conseguimos entregar a toda a gente, porque efetivamente no dia foi um bocado caótico, mas agora estamos também a distribuir às pessoas e epá, as coisas vão se dando e está tudo bem com isso, ok? As lembranças ficaram todas feitas num dia, o que foi fixe. Os autocolantes também fui eu que fiz. Fiz o design e depois mandei imprimir. Props para a Copy Model aqui em Santarém, a minha Inês, que tratou de muitas coisas, ou seja, onde eu ia sempre chateá-la. Era um local que eu precisava mesmo de estar fisicamente. Eu gostava sempre que quando ela me imprimia as coisas, eu levava sempre um protótipo e levava sempre um objeto para ver se aquilo ia correr bem. Pá, e eu fui muito chata, é verdade, eu e o Léo fomos muito chatos, mas o resultado ficou impecável. Agora veio outro ponto que efetivamente eu não sei se cheguei a gravar para vocês, porque estava a dar-me conta da minha cabeça e da do Léo. Nós queríamos que cada mesa fosse alusiva a uma equipa da Fórmula 1. E nós pensámos, porque nós temos carros do Lego, e nós pensámos que seria uma bela ideia nós colocarmos os carros do Lego em cada mesa. Mas só que o objetivo era que as pessoas não mexessem nos carros do Lego, porque é assim, malta, isto é uma coleção minha e do Léo, é uma coleção mesmo muito cara. Não vamos dizer que é uma coleção barata, porque não foi, porque é assim, nós não só temos os carros todos das equipas, como temos 3 carros icons, ou seja, do Senna, do Mansell e do Schumacher. Pá, são coisas que custam dinheiro. E então, eu e o Léo tivemos que procurar uma forma de, ou seja, imagina, tornar inacessível ao toque das pessoas o carro da Fórmula 1. E foi quando eu lembrei-me e fiz várias pesquisas intensivas e lembrei-me que no IKEA eles têm campânulas. Acho que é assim que se chama, não sei o nome, mas, ou seja, o objetivo era então nós colocarmos os carros dentro dessa campânula. Mas faltava-nos o suporte, porque os carros não cabiam, ou seja, os carros ou poderiam estar à direita ou poderiam estar na diagonal, e nós selecionámos e o melhor mesmo foi na diagonal. E além disso era um belo método depois, portanto, para mais tarde os pudéssemos arrumar ali no escritório e que não ganhassem pó de forma nenhuma, porque efetivamente os carros estavam cheios de pó e então nós queríamos também preservá-los. E foi aí então que nós fomos comprar as campânulas caras que doem, mas resultou. Além disso, outra coisa, também comprámos, ou seja, 3 caixas de, aquilo não é bem alumínio, mas 3 caixas transparentes, onde pudéssemos colocar os carros maiores, porque efetivamente nas campânulas era impossível, porque os carros ícones eram gigantes, ok? E foi quando eu encontrei na Temu uma promoção de 3, aquilo que custam para aí 40€, mas vinha 3, aquilo foi um achado e os carros couberam lá, graças a Deus, porque realmente não estava a haver forma destes carros conseguirem caber em algum sítio, porque estava tudo esgotado, malta. Esse era o problema. Mas foi um grande stress, porque foi um stress para colar, foi um stress para vermos, porque tivemos que ir ter com um amigo nosso que tem uma máquina de 3D e ele é que conseguiu fazer estas cenas todas. Bem, foi um drama mix. Temos aqui uma caixa de 6, que isto vem
com guardanapos, tudo enrolado para não se estragar. Aqui vai tirar o plástico disto, senão nós não conseguimos fazer nada. Coffee in my favorite cup. Little dreams are waking up. Windows open, morning breeze. Life is dancing naturally. Tiny moments, little smiles make the longest, sweetest smiles. Nothing perfect, that's okay. Depois do almoço, estivemos a ver a qualificação da Fórmula 1 e agora estamos de volta das coisas do casamento e digamos que eu montei um carro da Lego super mal, sobretudo o meu da Ferrari, que é aquele que eu mais gosto, e então agora vou ter de montar desde o início porque isto está tudo mal montado, vocês não têm noção, está mesmo muito mal montado e então vou ter que montar again e again, porque imaginem, isto faltam aqui peças. Imagina, não é faltar peças, está mal montado, ou seja, e por uma peça, duas falham, entendem? E então é isto, pronto. Agora, eu também mandei o Léo, ele foi às compras, só buscar umas coisas para o jantar que faltam, e mandei o Léo ir buscar a caixa da Fórmula 1, ou seja, deste carro que nós temos lá em baixo, porque eu acho que faltam aqui coisas, malta, e faltando aqui coisas... fica crítico nós depois montarmos, estão a ver? Outra decoração e uma coisa que eu sempre vi na internet, eu sempre quis, foi um espelho. O espelho acho que foi a decoração mais rápida que nós tivemos. Foi comprar o espelho na Amazon e foi efetivamente fazer o design das letras no Canva para a copy model e eles imprimiam aquilo e nós efetivamente depois foi só colar. Foi a coisa mais prática. Altinha, vejam o que chegou no dia das lembranças. Portanto, chegou este espelho lindo, maravilhoso. Este espelho um dia já vai ficar lá na nossa casa, mas não liguem aqui ao estendal, é o que é, isto é o espaço da arrumação. E então, este espelho vai ter aqui a dizer bem-vindos, vai ter o tema do casamento, Grand Prix do amor, e depois aqui vai ter tipo Rita e Leonardo e o dia. Yeah. Running by the sea, summer writes a memory, ocean breeze and open skies, freedom shining in our eyes, wave by wave we leave behind, every worry in our mind, laughing louder every mile, life is better with a smile. Whoa, oh, oh. La, 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 la. Depois, outra coisa, nós queríamos a estação da Polaroid. Eu acho que a estação da Polaroid, eu e o Léo somos fãs da Polaroid, nós temos um álbum aqui em casa só de Polaroids e nós gostávamos efetivamente que as pessoas vivenciassem o mundo através da Polaroid e não só através do telemóvel. Além disso, nós também queríamos incluir essas Polaroids no nosso álbum, portanto, que temos aqui em casa. Epá, eu e lá pesquisámos e vimos uma ideia no Tic-Teco que a ideia era bué da gira, ou seja, eu posso pôr aqui, eu vou pôr aqui. A ideia era esta. Portanto, aquilo basicamente, vocês tinham, uniam duas paletes, pintavam aquilo da cor que vocês queriam, punham, portanto, pregos, punham as luzes e era só pegar com uma molinha e vocês faziam a decoração. Malta, também vou ser muito sincera, esta foi a parte mais básica, pelo menos para mim e para o Léo, porque acho que a parte pior foi o suporte que o meu pai teve de fazer, mas ficou impecável. Aliás, nós temos ali uma palete impecável para depois poder reutilizar para, portanto, o batismo dos nossos filhos, alguma festa que haja, brutal. Gelo.
nunca andando sem. E a minha felicidade. Estas são as duas paletes que nós vamos aproveitar. Nós vamos dividir em 3 para depois juntar, porque isto vai ter que ir separado no carro, porque senão não vai caber de jeito nenhum. Esta garagem faz eco, como tudo. Estão a ver? Vai ficar esta com uma base, depois aquela em cima e o Léo vai cortar estas partes aqui, estão a ver? Para depois ficar só estas 3 em cima. Vai ficar super giro. Aliás, nós já fizemos o teste, mas não vos mostramos. Mas depois mostramos assim a parte principal. Agora o Léo vai lixar e eu vou experimentar a cor naquelas ali. Que não sei se vai ficar muito igual. Aliás, não, posso experimentar nesta aqui. Para ver se corre tudo bem nesta ponta aqui. Por caso a outra se estragar, pode ser preciso. Este é o azul, que vai ficar assim nas paletes. Vai ficar bem cheiro. Oh meu Deus, eu amo. Mas eu acho que este aqui ainda vai ficar mais claro nestas aqui do que nestas, porque estas são mais escuras. Vai ficar bem giro. Amanhã falta lixar isto. Portanto, tivemos a meter massa. Falta lixar e depois é pintar, pronto. Vejam só, esta foi a cor que nós selecionámos porque é a cor do nosso casamento, que é o azul Serenity. E depois temos aqui então a câmara fotográfica, o Shake It, que é da Polaroid, que isto vai ser tudo cheio de Polaroids, porque nós vamos unir as três partes da palete e vai ser tudo em Polaroids. Depois vai ter aqui uns ganchos com luzes, vai ficar bem giro, mas depois no dia eu peço à malta para vos mostrar. E depois, like a Polaroid Picture, depois o R e o L, o coração meio que simbolizar o Bad Bunny, por causa do meu álbum preferido e o do Leonardo, Um Verano Não Senti. O coração não está bem igual, mas está aqui os olhinhos, o rosto, as maçãs do rosto e o coração. E depois, portanto, as flores da Fórmula 1. As bandeiras que não ficaram 100%, mas whatever, nós não somos artistas. Portanto, as bandeiras da Fórmula 1, a câmara fotográfica, como é óbvio, e acho que ficou super giro. Depois fiz aqui umas, portanto, pintinhas para a malta ver logo o que é que está aqui, para também ser uma cena para captar a atenção para depois fazerem. Basicamente fomos só, portanto, ao Leroy comprar a tinta, porque eu vi na Amazon, mas ela esgotou. Fomos comprar a tinta, o Léo foi comprar os pregos, eu mandei vir da Shine aquelas luzes. Teve que ser luzes de 10 metros, porque eu não sabia se efetivamente, portanto, era comprido ou não. E foi pintar então, e também buscar tinta branca e fazer tipo a forma que nós queríamos fazer. Foi um sucesso, a malta adorou, juro, foi das melhores coisas. Algumas pessoas levaram para casa sem problema, outras pessoas quiseram deixar lá, mas foi um sucesso. Além disso, junto dessa estação de Polaroid, não estava combinado, mas houve uma colega minha que o pai também tem, portanto, uma gráfica, trabalha numa gráfica, e ela disse-me: o meu pai teve esta ideia, porque nós já fizemos uma vez esta moldura, e eu acho que isto ia ficar super bem no teu casamento. Malta, ela ajudou-me a fazer o design, props para a Mariana, ela ajudou-me a fazer o design, ela ajudou-me a fazer aquilo tudo, e aquilo foi um máximo no meu casamento. Eu vou partilhar várias fotos aqui porque eu não tenho vídeos, mas foi um máximo dos máximos. Pá, e eu não tenho qualquer tipo de descrição, porque ela foi realmente muito fixe. Além disso, eles até depois deram-nos um coração
decoração. Portanto, esse coração depois até pertenceu à decoração, porque realmente ficou mesmo bastante giro. Depois, outra coisa que deu muito trabalho, mas que esta aqui eu vos digo que deu muito trabalho, foi quando nós fomos portanto, falar com a Tatiana, portanto, para falar sobre a decoração final e os preparativos finais. A Tatiana disse, vocês têm um tema tão giro, tão giro, tão giro, que vocês podiam fazer um estacionário mais giro. Ou seja, o estacionário é basicamente, ou seja, o sitting planner é basicamente onde localiza as pessoas e em que mês é que elas vão ficar. Pá, e efetivamente nós tínhamos um acrílico simples, simplório, não é? Não tem nada a ver com aquilo que nós tínhamos depois. E eu disse ao Léo, pá, bolas, eu quero fazer uma cena bué da gira, bué da divertida, bué da criativa, pá, e que depois as pessoas também consigam levar isso para casa, porque se nós ficarmos com esta placa, nós não vamos reutilizar esta placa nunca na vida e talvez as pessoas ficassem com outras coisas que podiam utilizar. E foi quando eu, malta, pensei assim, porquê é que nós não fazemos passos VIPs? Fui ao ChatGPT, ao nosso bestie, não é? Vou pôr aqui várias ideias que ele me deu, e nós acabámos e optámos por selecionar os passos VIPs. Os passos VIPs foi uma loucura, malta, porque o que é que isto significa? Nós fizemos um passo VIP para cada convidado. Ou seja, foi tudo comprado na Shein. Basicamente os suportes de balão foram todos comprados na Shein. Eu comprei 2 iguais, sensivelmente os dois tinham 1,80 m. E depois o Léo fez os furinhos, metemos a corda que também comprámos na Shein e, portanto, fomos comprar o tubo aquático. O tubo aquático fomos comprar porquê? Porque a ideia, a proposta, que era bastante gira, vinha com flores, nomeadamente hortênsias. E então, nós fomos fazer isso mesmo, malta. Nós comprámos na Shein bué hortênsias brancas e azuis e depois fizemos a decoração. Ficou divinal. Mas se eu vos dissesse o trabalhão que aquilo deu muito trabalho. E eu não gravei, não, porque efetivamente já estávamos no último mês do casamento, estava a ver as coisas a apertarem e já não estava a gostar muito, portanto, da pressão. E eu acho que não gravei, mas tirei fotos e... gravei na quinta sim, mas tirei fotos para vocês verem mais ou menos como é que ficou, mas ficou super, hiper, mega giro, foi super elogiado, as pessoas depois claramente que levaram os passos VIPs porque era esse o objetivo de levar para casa. Every road is calling me, every sky is wild and free. Maltinha, ficou assim. Vejam lá se gostam. Até ficou cutie. Pá, só aqui a parte de atrás é que pronto, mas isso também é o menos. Vejam só. Ficou bem giro. Acho que até ficou nice. One. Vejam só, se está louco. Muito louco, malta. Se isto focasse. Vejam. Estava giro. E agora este aqui. Da Haas. Yeah. Running by the sea. Summer writes some memory. Ocean breeze and open skies. Freedom shining in our eyes. Wave by wave we leave behind. Every worry in our... Depois, das últimas coisas que eu me lembro assim, foi então as cartas para os nossos convidados, porque eu queria que cada convidado tivesse um miminho especial meu e do Léo. O Léo escreveu para os convidados dele, eu escrevi para os meus convidados, porque os convidados do Léo têm mais afeição com ele e os meus comigo, como é óbvio. O que é que acontece, malta? Eu basicamente encomendei, portanto, os envelopes na Amazon e encomendei também os cartõezinhos na Amazon e os lacres, quando mandei vir para os meus convites, eu já tinha esta ideia na cabeça, mandei vir para, então, portanto, mandei vir a cera para estas cartas. O que é que acontece? Nos convites, portanto, o lacre era pérola. Nas cartas, as cartas eram beges e o lacre era azul do tom do nosso casamento. Meus queridos,
dia 19 de junho. Menos de 10 dias para o meu casamento acontecer. E ainda temos imensas cartas por fazer. Isto porque eu aposto que já vos devo ter explicado, não é? Que eu vou fazer cartas para toda a gente. Mesmo as pessoas que eu não conheço muito bem, ou os acompanhantes das minhas amigas ou dos meus amigos, eu vou fazer. O Léo vai fazer para o lado dele, eu vou fazer para o meu lado. A diferença é que o Léo fez muito menos convites do que eu. Portanto, eu vou ter aqui um trabalho redobrado. Portanto, passo-vos a explicar. Eu tenho aqui a lista do Excel, mesmo à minha frente, e eu estou a fazer isto por mesa, que é mais fácil. Portanto, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mesas. Sabem quantas eu já fiz? 1, 2, 3, 4. 4. Estou a terminar a quinta. Só que imaginem, isto é mesmo para ficar feito hoje. Eu hoje vou mesmo dedicar o meu tempo a isto. Porque, pá, eu tenho que terminar estas coisas o quanto antes. Já chegou, o topo do bolo também já está feito, vão-nos enviar por correio. A senhora diz que costuma ser rápido, portanto vou enviar na segunda, na terça, já cá está, em princípio. Isto, malta, as coisas... O problema disto foi tudo muito giro, deu muito trabalho, mas foi um trabalho que compensou. O problema, malta, foi que eu pensei assim, bem, eu vou escrever isto com caneta apagável, porque se eu me enganar, posso apagar e posso escrever de novo. O problema que eu me esqueci, malta, foi que... eu não sei, eu juro, eu não sei como é que eu não me fui lembrar disto antes, mas ainda bem que eu e o Leonardo descobrimos isto antes. O problema foi que quando nós metíamos a cera, era óbvio que aquilo apagava com o quente. O que é que acontece? Nós começámos a ver que, efetivamente, malta, portanto, aquilo estava apagado no meio. Houve uma vez que o Léo se enganou, decidiu abrir a carta da tia sem querer e quando abriu a carta da tia aquilo tinha o formato do círculo, portanto da cera, apagado. Portanto a caneta estava completamente apagada. Pronto, malta, e então foi quando nós tivemos que, atenção, isto foi uma quinta-feira, véspera de metermos tudo na quinta, isto foi, portanto, no dia 25 de junho, toca a retirar tudo, né? E só me dizia jurar nesse dia, mas pronto. Mas toca a tirar tudo e a fazer novamente tudo de novo. Claro que tivemos que ir, portanto, ao supermercado, comprar cola UHU, porque fazíamos os lacres, mas colávamos os lacres com a cola. Não sei como é que nunca me foi ocorrer uma situação destas, mas está tudo bem. As pessoas adoraram, o feedback foi incrível e as pessoas têm sempre e terão sempre um miminho meu para recordarem. As coisas que eu também fui encomendando foi também os sticks luminosos para a dança dos noivos, foi os óculos, portanto, quando encomendei os kits das madrinhas, pá, e toda essa situação. O que é que será que vem aqui? Vamos ver. Mas eu suponho que sei. Eu suponho que o que aqui vem seja o topo do bolo, que foi ultra, hiper, mega personalizado. Diz, nós mandámos fazer na Make Me Art, isto não é parceria, atenção malta, está aqui, que diz, para a minha inspiração, e diz, obrigada por escolheres o meu negócio, foi com muito gosto e carinho que preparei este pedido, espero que desfrutes de cada detalhe e mais uma vez obrigada por confiares no meu trabalho, Make Me Art. Isto, basicamente, eu queria fazer um topo de bolo personalizado, porque, malta, se vocês sabem, conhecem-me e vão ver o meu casamento, com toda a certeza que eu precisava de algo criativo. Aliás, todo o meu casamento... eu digo já que foi toda à base de personalização. Eu personalizei tudo para ser o azul e o branco, ok? E eu, epá, já sabem que eu e a minha criatividade e eu, nós temos que ser assim. Aliás, sintam só esta maravilha. Sintam. Portanto, carro da Ferrari...
Equipa da Ferrari, a minha preferida, e equipa da Mercedes. Não é a equipa preferida do Léo, lá não tem preferidos dentro da Fórmula 1, mas efetivamente é uma equipa da qual ele tem, portanto, um gostinho especial. Digam lá se não está fofo, para nós fomos no nosso topo do bolo. E vou-vos fazer um haul daquilo que eu comprei para os kits da casa de banho. Então, nós comprámos 3 cestas, uma vai ser utilizada também para a casa de banho das meninas. A terceira tem coisas que me sobraram do kit das damas de honor, onde tem, por exemplo, esta coisinha, ou seja, estas molas, onde tem molas, tem laços para o cabelo e acho que é só, portanto 2 ou 3 coisas. E depois também fui comprar algumas coisas à normal e outras comprei no Mercadona. Então, e na Wells também. Na Wells comprei este soro fisiológico, ou seja, eu sou uma menina de lentes de contacto e sei que várias pessoas também utilizam lentes de contacto, tanto homens como mulheres, e então decidimos comprar individuais mesmo para as pessoas. Depois comprámos também no Mercadona, comprámos, portanto, pensos, porque é pá, há malta que pode-se aleijar, uma coisa qualquer, whatever, e comprámos também gases, portanto com prensas, pelo sim, pelo não, nunca se sabe, não é? Porque é assim, quem tem lentes de contacto também nunca deve mexer com as mãos, mas sim com gases, se tiver alguma coisa. E comprei arcos dentários, ou seja, os arcos dentários eu vou espalhar tanto para homens como para mulheres. Depois, na normal, comprámos imensas coisas. Ou seja, vou já começar pelo desodorizante da Rexona, é o meu preferido, também se sobrar depois alguma coisa fica para mim. Este comprei mesmo para mim, porque é o meu hidratante preferido. Estava lá, este é o hidratante e depois estava lá o smoothing. Eu gosto muito do smoothing, mas eu acho que ainda tenho ali, portanto eu não comprei e ainda não comprei para ver se tinha ali, porque eu acho que me sobrou do ano passado e para mim é o melhor dos melhores. Esta gama da aloe vera para mim, o cheiro top Xuxa. Isto é um hidratante para nós metermos depois do sol. Depois também comprei discos, também estavam lá baratinhos. Comprei cotonetes, porque nunca se sabe, às vezes na maquilhagem as mulheres, não é? Gostam sempre de retocar alguma coisa. Comprei esta miniatura, comprei esta miniatura da Axe, ou seja, foi o Léo que escolheu, diz que cheira muito bem, acho que é lavanda, né? Acho que é lavanda, cheira muito bem. Depois comprei 2 coisinhas de desinfetante, porque eu sei que há sempre pessoas que, portanto, gostam de desinfetar as mãos, como sempre, não é? E é sempre bom. Comprei esta para mim, esta é a da Oral-B, porque esta é a minha pasta de dentes preferida e a minha terminou e eu tenho andado a utilizar a do Mercadona e confesso que não gosto. Depois comprei 3 tipos de toalhitas diferentes, ou seja, esta aqui para face and body, ou seja, portanto cara e corpo, para as pessoas que estão assim um bocadinho mais, portanto, suadas. Depois uma coisa antibacteriana, ou seja, umas toalhitas, e esta para a maquilhagem, ok? Makeup Remover. Depois compramos da Colgate. É que eu sem querer enganei-me, eu comprei este aqui. Malta, eu comprei supostamente o kit infantil e eu era suposto trazer este igual, mas whatever, pronto, não faz mal, também há de ser útil. O Léo comprou mais um, mas este é o Aqua Bergamote, porque ele diz que os cavalheiros dele podem escolher e os homens podem escolher um qualquer. Depois compramos 2 listrines, isto é Cool Mind. Ou seja, comprámos coisas, portanto, para bocejar a boca. Isto também é bom para quem tem álcool no estômago e na boca. Depois fui ao China's comprar os lápis de cor, ficou mais ou menos o mesmo valor de encomendar na Amazon, só que na Amazon eram 25, aqui são 10, mas pronto, whatever. Para os pequenitos, e também comprei isto, porquê? Porque vou encaixar, portanto, os de pintar e os lápis de cor.
Fui à Tiger comprar kit de costura para incluir kit da casa de banho das meninas, porque geralmente, pá, com vestidos, com coisas, há sempre estas problemáticas, então fui comprar para essa questão. Only love remains right here. I'm walking into forever, holding dreams inside my hands. Every breath beat. E é isto, malta. Espero que tenham gostado mais uma vez. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever e comentar caso me queiram dizer aqui alguma coisinha. E beijinhos! Até ao próximo vídeo! I used to chase the morning light, looking for a place to belong. Then you walked into my life, suddenly the sky felt like home. Every little heartbeat says your name. Nothing's ever gonna be the same. We were made for the golden hour, dancing while the whole world fades away. Every second feels like forever. Every dream is here to stay. Hold me closer, don't let go. You're the only home I know. We were made for the golden hour.